ele ser simples, os discípulos não conseguiam entender algumas coisas. Apesar da sua simplicidade, haviam algumas coisas que os discípulos não compreendiam. Por mais que ele falasse de um jeito simples, eles ficavam sem entender. E eu queria falar pelo menos duas coisas que Jesus falava na sua simplicidade e os discípulos não entendiam. A primeira, quando Jesus falava da sua morte, os discípulos não aceitavam. Quando ele dizia, eu vou morrer, os discípulos não entendiam. Não encaixava na mente dos discípulos esse negócio de eu vou morrer. Eles não aceitavam, não concebiam Jesus dizer, eu vou morrer. Uma certa feita, Jesus disse assim, eu irei a Jerusalém, eu vou padecer na mão dos sacerdotes. Pedro chama Jesus à parte, diz a Bíblia em Mateus 16, e repreendeu Jesus. Você algum dia já teve a doideira de chamar seu líder à parte e querer repreendê-lo? Alguém já teve essa loucura? Eu acredito que não, porque você tem juízo. Pedro não teve. Jesus falou, eu vou a Jerusalém e morrerei. Pedro chama Jesus à parte e falou, negativo, não faz isso não. Morrer o quê? Que conversa é essa? Você não vai morrer não. Jesus percebeu que não era Pedro, virou e disse, para trás de mim, Satanás, eu sei que é tu, mas eu vim para morrer. Jesus não veio para viver, Jesus veio para morrer, para que você tivesse vida. Então ele veio cumprir uma missão. A missão terminaria na cruz, quando ele disse, Pai, está consumado. Outra feita, ele olhou para o templo e falou assim, derribarei esse templo e em 3 dias levantarei. Alguém disse, esse é doido. Esse templo levou 47 anos para ser levantado. Como que ele vem dizer que vai derrubar o templo e vai levantar em 3 dias? Mas não era do templo que ele estava dizendo? Ele estava falando dele. Então isto os discípulos tinham dificuldade para entender. Eu morrerei, eu vou morrer. Eu, lendo isso, pensei, por que os discípulos tinham dificuldade de entender que Jesus morreria? A segunda coisa que os discípulos tinham dificuldade de entender era, eu morro, mas eu ressuscito. Eu vou, mas eu volto. Nós criticamos muito Tomé, falamos que Tomé é um homem sem fé. Quando nós queremos intitular alguém sem fé, a gente chama logo de Tomé, pastor Osés. Isso é um Tomé. Só que tem um porém, pastor Marcos Rangel. Não foi só Tomé que duvidou, não. Ninguém acreditava que Jesus fosse ressuscitar. Não era só Tomé, não. Porque esse negócio de ressuscitar, eles também não concebiam. Quer ver? 2 discípulos voltavam para Emaús. De Jerusalém a Emaús são 13 quilômetros. Eram discípulos. E quer saber qual era a conversa? Perdemos ele. Pensei que ele fosse o profeta. Pensei que fosse ele. Rapaz, bem que ele curou. Olha a conversa. Eu estou falando de discípulo, duvidando da ressurreição. Que conversa. Perdemos ele. Bem que ele fez milagre, mas não volta mais. Hoje já é o 3º dia. Cadê ele? Quer saber de uma coisa? Eu vou largar Jerusalém e vou voltar para minha aldeia. Vou voltar para Emaús. Quando eles vão conversando, aparece a 3ª pessoa no meio. A 3ª pessoa pergunta, estão falando de quem aí? Aí um pergunta, meu amigo, pastor Cezinha de Madureira, você não está sabendo das últimas notícias? Aí esse pergunta, quais? Olha que Jesus é tão educado, que não chegou dizendo, sou eu, cheguei chegando, tô que tô abafando. Não, quem faz isso é a gente. Jesus chega de mansinho, ele vai costurando devagarzinho, ele vai passando devagar. A gente que quer chegar chegando, Jesus não. Ele perguntou, quais? Aí um falou assim, as últimas notícias. Aí ele, qual?
a de Jesus. Ele vai conversando, a de Jesus, e vai falando, é mesmo, ele morreu, não volta mais, falando de alguém pensando que está morto, mas ele está vivo. Porque tem gente que em 2017 falou que você estava morto, mas você está provando para ele que em 2018 você está mais vivo do que ele pensa. Então ele vai conversando, ele vai andando, e eles vão conversando. De repente eles chegam na aldeia, escureceu. Os dois foram entrar na casa, como estava de noite, o lugar era perigoso. Um falou assim: ô senhor, não quer entrar não? A cidade é perigosa, vai para longe não, passa a noite com a gente. Jesus é educado, ele não entra onde não é convidado. Aí ele disse: posso entrar? É claro, o senhor é o nosso convidado, entra para passar a noite conosco. Jesus entrou. A tradição dizia que quem partia o pão não era o dono da casa, era o convidado. Eles vão respeitar a tradição, pega o pão, fala: gente, hoje temos aqui um convidado ilustre, e hoje quem vai partir o pão é ele. Aí deram o pão na mão dele, ele sem falar nada, porque nem sempre ele vai falar o que vai fazer. Ele faz quieto, ele pega o pão e faz assim, ó. Quando ele faz assim, pastor José dos Santos, meu pai, primeiro pastor a me trazer em São Paulo para pregar, eu te amo, meu pastor José dos Santos. Quando ele parte o pão, tem um em pé. Esse um olhou para o jeito que ele partiu, fez sinal para o outro e falou: com esse partir do pão. Eu conheço esse. É ele. Aleluia. Eu não sei se você está sentindo, mas ele está na casa. Segura a mão de quem está do lado. Oh Jesus, é hoje. Segura a mão de quem está do lado. Levanta a mão dele aí, levanta. Oh Jesus, levanta.